E aí galera, Mídia Cap aqui mais uma vez para fazer vocês passarem muita raiva em comentando argumentos de feministas parte 2. Então se você não viu a parte 1, ela tá aí no canal, pode ver essa parte aqui antes e a outra depois, tanto faz, não vai interferir muito. Enfim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por que você acha que ainda tem mulheres que rejeitam o feminismo? Eu acredito que tem muita culpa desse machismo ainda pelas mulheres, que elas veem o que os homens veem no feminismo, que é aqueles mais extremistas, né? Então eu acho que isso faz com que as mulheres elas ainda rejeitem. Beleza. Começamos bem aqui hoje. Então, algumas mulheres não serem feministas é culpa do machismo. Claro, né? Claro, tudo é culpa do machismo. Não deve ter nada a ver com elas não se identificarem com as pautas esquerdistas absurdas que dominam o movimento feminista, que vocês tanto defendem nessas manifestações. É claro, deve ser um machismo mesmo. Eu acho que a sociedade brasileira ela ainda é muito conservadora e a gente não culpa essas mulheres porque eu acho que a sociedade nos faz ser assim, a nossa ideologia dominante nos faz ser assim. Então é muito difícil romper essa barreira e ir contra a cultura que é imposta pra gente. Então ela é contra a cultura imposta, ela é contra impor cultura, sendo que é exatamente o que elas estão tentando fazer, impor uma cultura. E o pior de tudo é que, como são de esquerda, estão querendo usar a violência do Estado para fazer isso. Olha galera, a única coisa que eu sou contra nesse canal é a agressão e, como corolário, o roubo, o imposto. Se você quer ter tua cultura, fique à vontade, só não venha me cobrar impostos para sustentar o que eu não quero, ou impor costumes via ação política e coerção estatal. Olha, eu acho que tem uma cultura e a gente tem que lidar com isso para mudar o modo do entendimento. Por quê? Porque elas são ensinadas na escola de que elas têm que obedecer, de que elas não podem fazer tudo, então... Que curiosa essa parte, olha que legal. Temos um ponto comum entre eu e a comunista, a feminista. Não sei, ela é os dois, né? Ou acho que ela é mais só comunista, né? Enfim, ela percebe um problema que está na educação. E eu falo, o Estado não tem que monopolizar o currículo educacional. Isso gera uma imbecilização da sociedade, como você deve perceber no seu dia a dia. Somos doutrinados e aprendemos coisas inúteis. O problema é que se perguntar para ela, eu aposto a minha alma, que mesmo ela sendo contra o que é ensinado nas escolas, ela vai também ser contra o fim do monopólio estatal do currículo de ensino. Isso porque a maioria dos esquerdistas acha que o Estado é dono das crianças e que tem mais dinheiro sobre elas do que os próprios pais. E qual o resultado disso? É a criação de massa de manobra, pessoas que engolem discurso político, incoerência, e enquanto não retirarmos o monopólio do Estado da educação, essa doutrinação vai continuar. Então, o que a esquerda quer? Eles não querem o fim do currículo escolar obrigatório estatal porque eles não concordam com o que é ensinado na escola. Não, eles querem colocar na escola exatamente o que eles acham. É tipo a ditadura da esquerda. Enfim, continua. Isso diz respeito ao lugar que a sociedade deu para a mulher, né? E que isso é ensinado na escola, é repetido pelos pais, etc. Mas é cultural. E isso, não acho que nessa sociedade, sinceramente, é possível mudar. O que você pensa sobre a cultura do estupro? Também está ligado, né, a toda essa nossa cultura e toda a história que sempre negou às mulheres o status de cidadã, sempre negou às mulheres os direitos humanos e hoje ainda, como somos subcidadãs, o nosso corpo também não é nosso, né, não é possível o aborto, não é possível andar na rua sem ser assediada, porque nós ainda somos consideradas como objetos e não conseguimos, apesar da Constituição trazer igualdade, ser plena e igual como os homens. Com certeza, o estupro é um dos crimes mais abomináveis. Só espero que não fiquem usando essa palavra para tudo igual fizeram em 2016. Estupro é estupro. Ponto. Sobre o aborto, eu farei futuramente um vídeo apenas sobre isso. É uma discussão maior e necessita de mais tempo. Por último, eu tenho certeza que o conceito dela de direito humano se contradiz. Elas gostam de falar direitos humanos, mas o que elas realmente querem dizer é alguma coisa como um privilégio de um humano às custas de um dever a outro humano. Igual imbecilidades como o direito humano à saúde, o direito à educação, que são serviços e não meramente direitos. Não adianta você escrevê-los em um papel chamado Constituição e achar que vai mudar alguma coisa. Se queremos que a humanidade proporcione saúde e educação a todos, temos que deixar que o livre mercado
crie esses serviços escassos. E temos que parar de encher o saco com o socialismo, com regulamentações estatais que só atrasam o capitalismo, que só atrasam o mercado de tirar as pessoas da situação de pobreza. Então, como ela mesma reconheceu, o direito na Constituição é garantido, mas o que acontece na vida real? Nada, não muda nada. Então vai ser a mesma coisa com esses supostos direitos humanos. Não adianta colocar na Constituição, você mesmo reconheceu que isso não adianta. Então deixa o livre mercado agir e para de encher o saco com o socialismo. Obrigado, próximo. Um homem que só consegue ter prazer ou que sequer associa prazer com violência é um doente. Tá? A sociedade que não luta contra esse tipo de atitude é uma sociedade doente. Pausa. Olha as bandeirinhas ali, em especial aquela contra a reforma da Previdência. Mas é por isso que é incoerente, cara. Se você perguntar pra qualquer pessoa ali, eu tenho certeza. Não posso ter certeza, mas é óbvio que vai ser assim. Elas vão ser a favor de uma previdência estatal e contra a reforma da Previdência. E quais são as implicações disso? A Previdência só está sendo reformada porque, a início de conversa, a Previdência estatal não funciona e agora estão tendo que fazer um remendo, porque não tem como pagar as pessoas. E o que é uma Previdência estatal? O que é uma Previdência pública? Você dá o seu dinheiro para o Estado, quer dizer, você não dá nada, né? O Estado pega o seu dinheiro e talvez ele te dê no futuro. É isso, é só isso. Uma previdência pública, é só isso. Então, se você tem um mínimo de bom senso, por favor, cara, a previdência só se for privada. Qual que é o sentido de você dar o seu dinheiro pro Estado e ainda ficar na dúvida se você vai receber ele ou não depois? Por que você não pode fazer um investimento? Por que você não pode fazer uma previdência por conta? Fora que o Estado fica inflacionando esse dinheiro, você tem que guardar em reais, não pode guardar em outro ativo, em uma empresa, em Bitcoin, até dólar que seja. Você tem que ficar sujeito à inflação do Estado, é muita interferência monetária. Enfim, mas elas não têm a mínima noção disso, só ficam enchendo o saco e pouco tempo estudando. Segue o vídeo. O que você acha que as mulheres têm para ensinar para os homens? Eu acho que a gente vem de uma longa trajetória de luta. Eu acho que a gente tem a ensinar a solidariedade que existe entre nós. A gente tem como ensinar como a gente repassa os nossos conhecimentos umas para as outras, não necessariamente numa lógica de hierarquia. E, em especial, o movimento de mulheres negras tem a ensinar de que os nossos passos vêm de muito longe. Então, o que Sojourner Truth fazia nos Estados Unidos no século XIX ainda faz parte de como a gente pensa o mundo. Peraí. O que você falou? Então, o que Sojourner Truth fazia nos Estados Unidos no século XIX ainda faz parte de como a gente pensa o mundo. Assim como se a gente teve a Marielle ocupando espaço de vereadora no Rio de Janeiro, ela estava lá porque outras mulheres negras a ajudaram a subir. E quando uma sobe, puxa a outra e a gente está sempre nessa corrente. Tem muita coisa, né? Eu acho que um jargão feminista muito comum é que a gente tem que ensinar sobre feminismo ou sobre cultura contra machismo, mas eu acho que as mulheres podem ensinar qualquer coisa para os homens, política, economia, tudo isso as mulheres podem ensinar para os homens, mas eu acho que, como a gente viu nas eleições que o Bolsonaro ganhou, eu acho que as mulheres podem ensinar um pouco mais de empatia para os homens, já que elas foram à frente contra o Bolsonaro, né? Olha, galera, eu admito que essa perguntinha da entrevistadora foi bem ruim, né? Tipo, o que a mulher pode ensinar pro homem? Cara, o que ela souber, economia, ética, direito, a caçar um coelho, tanto faz, cara. A mulher pode ensinar qualquer coisa para um homem. É claro que a ideia da pergunta era o que a mulher deve ensinar para o homem, o que os homens têm a aprender com algumas mulheres. E essa menina aí, ela não tem muito a ensinar, não. Eu acho que ela precisa de umas aulas. As mulheres, com toda essa opressão, violência, desigualdade que a gente vive, o que a gente pode partilhar com os homens é trazê-los para essa luta, que a desigualdade, a violência, se ela é para um grupo que é mais da metade da população aqui hoje no Brasil, a gente nunca vai conseguir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade sem violência, enquanto todo outro grupo que é a metade, que são as mulheres, não tiverem também esse direito de viver sem ter violência, de ganhar o mesmo salário que eles. Então é preciso a gente desconstruir os privilégios, o machismo, para que todo mundo tenha uma vida digna e humana. Não, essa é aquela típica historinha de frase bonita e sentido vazio. Ela fala um monte de coisa linda, não sei o que, olha que bonito, olha como eu sou guerreira.
E daí ela vem com aquele velho mito econômico, aquela mesma tecla de sempre. A mulher ganha menos que o homem na sociedade. Não existe as mulheres ganham menos que os homens. Cada indivíduo ganha o salário por produtividade. Você acha que o empresário ele vai ter prejuízo? Ele vai ter prejuízo em contratar mais homens e deixar de contratar mulheres? Porque, cara, se as mulheres ganhassem menos, é óbvio que todos os empresários iam buscar as mulheres para a mesma função. Tem uma mulher que ela, sei lá, um trabalho simples, só para dar um exemplo idiota. Atendente de caixa. Daí o homem ganha 1.500, a mulher ganha 1.000. Por que eu contrataria um homem pra ganhar 1.500, cara? Eu vou gastar R$500 a mais por mês só pra ser preconceituoso com as mulheres. É sério mesmo que todos os empresários, eles combinam, eles colocam o lucro dele atrás de sacanear as mulheres. É esse o seu argumento, é isso que você tá dizendo. Jura? Isso mesmo. Porque o cálculo você pega todas as mulheres, pega todos os homens e faz a média salarial. Só que isso não dá certo, porque isso é coletivo. Se eu pegar, sei lá, homens com o minguinho do pé grande e homens com o dedão pequeno, eu vou achar uma categoria que vai ganhar mais que a outra. Mas isso não quer dizer que individualmente um indivíduo com o dedo de tal forma vai ganhar um salário diferente por causa dessa característica. Não, porque é uma média geral. As mulheres, normalmente, elas tendem a escolher empregos mais seguros. Elas tendem a passar mais tempo com a família em vez de ter um salário maior. E os homens escolhem tais coisas. E homens têm empregos mais perigosos, etc. Então não adianta você diminuir toda a categoria, toda a classe, a suposta classe, e falar que mulheres ganham menos, porque não é assim. Você tem que medir por cada indivíduo, você tem que medir por cada produtividade. Argumento ridículo. Pelo amor de Deus, em pleno 2019 ainda temos que ouvir essa história. Você acha que a gente tem que aprender com os homens? Eu acho que a gente tem a aprender algumas coisas, e com alguns homens, né? Acho que a gente tem como aprender com os homens negros, por exemplo, a trajetória de resistência deles. Do que significa não ter medo de não completar 30 anos. E o que isso significa enquanto eles estão andando pelas quebradas, né? O quanto eles têm horror de ver as mães deles chorando por eles mesmos. Então, eu acho que não é com todos os homens. Eu acho que com alguns homens a gente tem a aprender. Com os homens indígenas, a gente tem como aprender a relação com a terra, com o processo de demarcação, né? Eu acho que é nesse patamar que a gente precisa olhar essa relação. A gente tem que aprender não só com os homens, mas eu acho que com todas as classes dominadas, a se unir para poder realmente vencer essa estrutura que nos oprime. Então eu não sou de uma vertente feminista que acha que os homens não podem ter participação. Eu acho que eles podem ter participação e podem somar. E a gente pode ensinar eles, bem como eles podem ensinar a gente a trabalhar para construir um mundo novo. Eu acho que a gente precisa aprender que privilégio não é bom. Ué, pausa. Mas você não falou lá no vídeo passado que era de esquerda? A principal luta de vocês é por privilégio, achando que são direitos. Isso é a esquerda. Privilégios achando que são direitos. Pelo amor de Deus, vai se contradizer dessa forma, assim, na frente de todo mundo. Os homens ainda vivem muito na questão do privilégio, né, achando que isso é um direito. Então nós mulheres, com toda essa história que os homens trazem, né, claro, são produtos também da sociedade, de como a sociedade se impõe, mas é importante a gente ver que a questão do privilégio, quando a gente caminhar para uma igualdade plena, a gente também não caia nessa cilada de concentração de renda, de privilégio, de educação para poucos, a gente entender que tem que ser tudo partilhado. Opa, captei uma contradição. Mais uma. Ela é contra privilégios, mas acha que tem que ser tudo partilhado. E todo mundo tem que ser igual. Então a vida deve ser assim. Você se dedica, você trabalha, cria alguma coisa. Mas e daí? Todo mundo merece os mesmos resultados, porque tudo deve ser partilhado, não é mesmo? Isso que você está pedindo é direito às coisas dos outros, também conhecido como privilégio imposto com violência. Você não tem direito sobre as coisas dos outros. Isso é exatamente a definição de privilégio. Como ela realmente não percebe o que ela está falando? Será que ela viu o vídeo, viu a entrevista dela depois? Deve... meu Deus do céu. Esse vídeo dá um pouco de raiva. Eu não demonstrei raiva no último vídeo. Eu falei bem calmo, assim. A galera comentou bastante. Nossa, como você não passou raiva vendo? Porque eu suprimi ela pra vocês não perceberem. Mas como vocês passaram raiva, eu me permiti nesse vídeo soltar um pouco mais da minha angústia vendo esses argumentos completamente contraditórios e incoerentes. E ela quer igualdade de resultados. É isso que ela quer. Tudo tem que ser igual. Não interessa se você passa 10 horas planejando alguma coisa, criando alguma coisa. Tudo deve ser partilhado.
Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it!